Fala galera, aqui é o Marcelo e sejam bem-vindos de volta à Batcaverna. E de vez em quando os heróis ganham quadrinhos épicos e com umas ideias muito boas que às vezes você para e pensa, como é que essas histórias nunca tinham sido feitas antes? E isso acabou rolando não com Batman dessa vez, mas sim com o Homem-Aranha. Estamos falando da minissérie do Miranha nos quadrinhos chamada Homem-Aranha História de Vida, que fez muito sucesso pela sua história inovadora. Pois é, eu já explico direitinho o que aconteceu aí nessa história e vamos trazer o resumo completo dela, tudo isso depois da abertura. E galera, você já sabe, né? Antes de começar o vídeo, né? Hoje você vai deixar então o seu aranha like e o seu aranha comentário aqui, que ajuda bastante esse vídeo. Já deixa aqui nos comentários se você já tinha ouvido falar dessa história, né? Que até já foi lançada aqui no Brasil, ou se você já leu uma grande HQ aí do Homem-Aranha, qual que você acha que é a melhor HQ dele. Deixa aqui nos comentários. E bem, dado esse recado, essa minissérie então no Miranha aí chamada História de Vida, ela resolveu fazer o seguinte. Ela imaginou toda a história, né, do Peter Parker, Homem-Aranha, né, ao longo das décadas desde que ele foi criado lá nos anos 60. Ou seja, nós vamos ver aqui o mesmo tempo que se passou no mundo real desde então, também passando para o Peter. Vamos ver nessa HQ a história de vida completa do Homem-Aranha, com todos aqueles momentos chaves do personagem acontecendo ao longo das décadas desde os anos 60. E realmente foi uma abordagem muito única que eles conseguiram fazer aqui, e que de certa forma também tocou em temas bem maduros. Enfim, é uma ótima HQ aí do Teoso e nós vamos trazer um resumo completo dela então a partir de agora. Parte 1, anos 60. A HQ começa com o Peter dizendo que já faz 4 anos que ele se tornou o Homem-Aranha, isso em 1962. Ele relembra, claro, da tragédia do tio Ben, mas o ano atual é 1966 e o Peter, agora com 19 anos, frequenta a universidade em Empire State. Ele está quase se formando e ainda tem um bom estágio no futuro. Só que, como sempre, a vida de aranha dele anda atrapalhando os seus estudos. Outro detalhe importante nesse ano é que a Guerra do Vietnã está em curso e o Peter, por ser estudante, está isento do alistamento. Embora ele não seja um manifestante ativo, o Peter permanece contra essa guerra, devido ao fato de que os seus poderes de aranha se tornariam perceptíveis no campo de batalha. E aqui nós já temos o questionamento legal aí dessa HQ, que o Peter realmente não sabe se ele deve usar, né, os poderes dele, mas numa guerra. Porque primeiro ele ia arruinar, né, o anonimato que ele sempre prezou, e também porque ele estaria levando, né, os seus poderes para uma guerra, e não o combate ao crime que ele vinha fazendo aqui. E é no campus da faculdade que ele encontra com o seu amigo Harry Osborn. E também conhece o pai dele, o Norman, pela primeira vez. O pai do seu amigo, aparentemente, sabe sobre a excelente carreira acadêmica do Peter. Ele até oferece ao Peter um estágio, mas ele já tem um no edifício Baxter, o lar do Quarteto Fantástico. Quando o Peter vai embora com Harry, o sentido aranha do Peter começa a formigar muito forte, e o herói se pergunta se essa ameaça era o Norman. O Peter chega atrasado na aula, onde ele é parceiro da sua paixão mútua, a Gwen Stacy. Os dois flertam brevemente, enquanto o Peter dá desculpas pelo seu atraso. Internamente, o Peter quer que o relacionamento deles fique mais sério. Contudo, ele pensa na saúde da sua tia May e do seu segredo de ser o Aranha. E depois o Peter vai lá pro seu trabalho, né, no Clarim Diário, onde o JJ, pra nenhuma surpresa aqui da gente, e não importa em qual universo ele esteja, ele tá criticando o Homem-Aranha e também as fotos do Peter. Quando ele sai depois de ganhar o seu pagamento pelas fotos, a Betty Brant diz ao Peter que o Jameson tá no limite, depois que a polícia começou a suspeitar que o JJ financiou alguns vilões do Aranha, como o Escorpião. Na TV, o Peter vê que o Homem de Ferro tem ajudado as tropas americanas no Vietnã e que o Capitão América pode acabar seguindo esse exemplo, fazendo o Peter se perguntar se ele realmente deveria ir para a guerra como um meta-humano. Naquela noite, os amigos do Peter da faculdade estão participando de uma festa de despedida para o Flash Thompson, que se ofereceu para servir na guerra. O Harry chega com o seu pai nessa festa, e o Norman começa a conversar com o Flash e é bem rude com o seu filho. Frustrado e que parece ser uma coisa comum de acontecer, né? O Harry vai falar com as suas amigas, a Gwen Stacy e a Mary Jane Watson, até que o Peter também chega ali no seu grupinho de amigos. E quando o Peter vai falar com o Flash,
A gente pode ver que os dias lá de ensino médio, quando o Flash fazia bullying lá com o Peter, isso não ficou pra trás. O clima fica tão pesado entre eles que até a Gwen tem que ir lá e separar eles. A Gwen convence o Peter a se desculpar, falando que talvez essa seja a última vez que eles veem o seu amigo. O Peter faz as pazes com o Flash e pergunta por que ele se alistou. E aí vem uma reviravolta. O Flash diz que a sua inspiração foi o Homem-Aranha, querendo ajudar as pessoas no Vietnã da mesma maneira que o Homem-Aranha faz com Nova York. Enquanto o Flash se afasta, o Peter se senta no bar, contemplando a sua responsabilidade na decisão do Flash, quando aí o Norman se senta do lado do Peter. E aqui vem uma parte muito tensa. O Norman revela um grande segredo, isso pro Peter, né, porque pra gente é muito óbvio, que ele é o Duende Verde e que, claro, né, pela matemática a gente sabe que ele também sabe que o Peter é o Homem-Aranha. Ele então revela que plantou bombas de abóbora por todo o bar e ameaça detoná-las se o Peter não obedecer. O Norman o instrui a sair pela parte de trás do bar. E quando Peter faz isso, ele o ataca como Duende Verde. O Peter parece não acreditar que o pai do seu melhor amigo é o seu maior inimigo. Ele faz o Duende persegui-lo para deixar bem longe do bar. Contudo, o Duende consegue subjugar o Peter e tenta forçá-lo a aplicar o soro do Duende, acreditando que ele seja o seu verdadeiro sucessor, e não o Harry. No entanto, o Peter deixa cair um outdoor em cima dele, e depois de resgatar o Norman do incêndio, ele descobre que agora o Norman está com amnésia e não lembra de nada. O Homem-Aranha no outro dia diz que o Norman sofreu um assalto lá por caras desconhecidos. E aparentemente o Norman começa a viver a sua vida normalmente. No entanto, o Peter ainda permanece com muito medo, achando que a qualquer momento as memórias do Norman podem voltar. E ele pensa o que poderia acontecer, né, com a Tia May ou com a Gwen. Enquanto dá uma patrulhada pela cidade, o Homem-Aranha vê o Capitão América batendo em alguns bandidos e ajuda a derrubá-los. Enquanto os dois heróis partem para o telhado, o Aranha pergunta ao Capitão o que ele fará em relação à guerra no Vietnã. O Steve diz que ele vai, mas não por obrigação com o país, mas para ver o que realmente está acontecendo por lá, com seus próprios olhos. Apesar disso, ele incentiva o Homem-Aranha a permanecer em casa e continuar lutando pelo povo de Nova York, pois a responsabilidade não está vinculada ao mundo, mas à jornada de cada indivíduo. Pô, e esse Capitão América sabe fazer um discurso motivacional, né? E é inspirada por essas palavras aí do Capitão que o Peter resolve tomar uma atitude. E é uma atitude muito drástica, porque pensando então naqueles que ele ama, ele vai e faz uma denúncia anônima, né, pra polícia dizendo que o Norman Osborn é na verdade o Duende Verde. E por essa denúncia, a polícia vê que o Norman não tem álibi quando o vilão atacava. E também eles acham um depósito secreto com todas as armas na empresa do Osborn. Assim, o Norman é preso, mas o Peter fica com pena dele, por ele não se lembrar de seus crimes. Mesmo assim, o Peter continua satisfeito sabendo que o Norman não vai mais prejudicar ninguém. Enquanto o Peter observa o Norman ser preso, ele lembra que o Flash está indo embora naquele dia para a guerra, e rapidamente ele se veste como Homem-Aranha para ir para a estação Grand Central, sem saber que o Norman o estava observando. O Peter chega à estação e encontra a Gwen, apenas para saber que o Flash já tinha ido embora. E isso desencadeia uma discussão então da Gwen com o Peter, porque ela fala, né, que o Peter tá sempre atarefado, cuidando de outras coisas e sempre preocupado com outras pessoas, e não com as suas responsabilidades com ele mesmo. O Peter tenta se desculpar com a Gwen, quando ela percebe o traje do Homem-Aranha sob as suas roupas. O Peter tinha vindo tão na pressa que ele não reparou nisso. Os dois se encaram em silêncio, com ambos sabendo o que isso significa, marcando aqui uma nova etapa no relacionamento deles. A história avança para um ano depois. Um grupo de americanos tenta atacar um grupo inocente de civis no Vietnã para roubar a glória do Homem de Ferro. Quando esse líder do pelotão que está paranoico tenta matar esses civis, o Capitão aparece de repente e os nocauteia com seu escudo. Olhando para um soldado que o chama de traidor, o Capitão declara que essas pessoas estão sob sua proteção. Pô, e essa reviravolta aí do Capitão América, dele trocando de lados durante a guerra, lembra total um filme clássico de guerra, talvez o maior filme de guerra de todos os tempos, né, sobre a Guerra do Vietnã, que é o Apocalipse Now. Onde lá tem um general que é mega condecorado, assim, um status tipo do Capitão América, e o cara vai lá e troca de lados no meio da guerra. É uma referência que eu achei aí desse filme. Mas bem, agora a HQ parte então para os anos 70. Parte 2, anos 70.
Estamos agora em 1977 e já começamos vendo que o Flash Thompson foi morto em ação exatamente 3 anos atrás. O Peter fala com o Flash e o atualiza sobre as principais coisas que aconteceram no ano passado. O Harry assumiu a Oscorp e parece ter encontrado seu lugar lá, enquanto a Gwen foi trabalhar com Miles Warren em seu novo laboratório de bioengenharia. A Gwen chega para consolar o Peter, que admite sentir-se culpado pela morte do Flash. A Gwen diz a ele que os mortos gostariam que eles fossem felizes e vivessem, e enquanto Peter reconhece que ela está certa, ele ainda sente o peso da culpa nos seus ombros. E fica muito subentendido aqui também nesses diálogos que o Peter e a Gwen eles se casaram aí nesse intervalo de anos. E o estágio do Peter lá no edifício Baxter tá indo super bem, o que levou ele então a trabalhar com um senhor fantástico lá do Quarteto Fantástico. Ele é membro então de uma tal Fundação Futuro e tem um outro colega também de trabalho que trabalha com eles, que é o Dr. Otto Octavius. Enquanto isso, a Guerra do Vietnã continua, com mais meta-humanos como o Homem-Formiga se juntando ao conflito, enquanto o Capitão América se tornou um vigilante que salva vidas em ambos os lados da guerra. O Senhor Fantástico é contra esse envolvimento de meta-humanos na guerra. O Peter fica se perguntando se eles não deveriam estar fazendo mais coisas para salvar o mundo. E uma outra coisa curiosa é que no passado, o Dr. Octavius era um vilão do Homem-Aranha, mas depois que ele se recuperou de um ataque cardíaco mega debilitante, ele virou outra pessoa e se casou, veja só, com a Tia May. Isso é uma referência dos quadrinhos que isso realmente aconteceu. Mas nos quadrinhos da cronologia normal, o Dr. Octavius estava tentando fazer um plano ali contra o Peter. E aqui ele casou realmente porque ele gostava da Tia May. E o Harry, que agora é dono da Oscorp, a gente vê ele visitando então o seu pai Norman na prisão. O Norman diz ao Harry que está orgulhoso dele e por manter a empresa bem. E diz a ele para trabalhar novamente no projeto Gemini, antes que ele seja fechado. O Harry protesta, ele não parece bem e não quer mais continuar ajudando seu pai, mas o Norman o acalma, dizendo que tem mais um segredo para contar. Está implícito que o Norman manipulou o Harry aqui para pensar que o Homem-Aranha arruinou a sua vida, e nessa conversa ele também planeja contar o segredo, do Peter. Enquanto isso, o Peter começa a desabafar lá com a Gwen Stacy sobre as várias discordâncias que ele tem lá com o Reed Richards, Ele então elogia o trabalho da Gwen e como ele ajuda as pessoas, restaurando órgãos e membros perdidos. Até tem um easter egg aqui da mão do lagarto que foi restaurada. O chefe da Gwen, o Dr. Warren, aparece ali e cumprimenta o Peter. Ele parece ter um certo carinho pela Gwen e até convida o Peter para trabalhar com eles caso o estágio na Fundação Futuro não dê certo. O Peter promete considerar essa oferta e diz que vai até uma discoteca hoje de noite para ajudar um amigo. E pra quem não tá ligado, esse doutor aí que tá aparecendo, pra quem não tá ligado, esse Dr. Warren aí que apareceu, ele é um dos vilões do Aranha, mais conhecido como Chacal. E ele tá envolvido nas histórias do Homem-Aranha, principalmente com algo polêmico que foi a questão das clonagens, da Gwen Stacy e do Peter Parker, que é algo que eles vão tocar aqui nessa fase. O Peter, indo a caminho da discoteca, admite que o laboratório do Warren lhe dá um calafrio. Dentro da boate, ele encontra a Mary Jane, que agora é a cantora e noiva do Harry. Fica evidente que o casal já tinha bebido bastante ali. Enquanto conversa com eles, o Peter pergunta se o relacionamento deles está indo bem, o que ofende a Mary Jane. Isso desencadeia todo um discurso sobre como a preocupação do Peter com seus amigos da faculdade é uma falsidade. A MJ alega que, em vez de contar às pessoas os seus problemas, ele deveria estar realmente tentando ajudá-los, algo que o Peter fez com o Flash. No processo, a Mary Jane revela que sabe que o Peter é o Homem-Aranha, desde que ele começou repetidamente a sair de casa fantasiado aos 15 anos, e ela era a vizinha dele, E o Peter fica muito ferido pelas palavras ali da Mary Jane, que ele acha que realmente é verdade, e aí ele mal consegue dormir nessa noite. E aí depois no trabalho, na manhã seguinte, quando o Peter tá falando lá com o Senhor Fantástico, ele pergunta, pro gênio do quarteto, por que ele não tornou pública algumas das suas invenções, principalmente como das moléculas instáveis, que ela poderia fazer isso muito bem para os seus usuários, já que isso torna eles indestrutíveis. O Reed diz que todo mundo querendo essas roupas com tal tecnologia causaria uma crise econômica. Diversos mercados e pessoas sofreriam, mas o Peter não compra essa. Ele sente que o Reed parece não querer se envolver com a humanidade, como se não fosse um deles. Então o Senhor Fantástico dá ao Peter a sua ideologia. Os meta-humanos podem um dia ser mais poderosos que os humanos,
e ele não quer se envolver no desequilíbrio da sociedade. O Peter insulta o Reed dizendo que ele deixou tanto de ser humano que a sua esposa Sue o deixou pelo namoro. Como resposta, ele leva um tapa na cara e sai do projeto futuro. Ao mesmo tempo, o Harry acorda de sua ressaca em plena tarde. A MJ também está abalada pela briga que teve com o Peter. E então, o Norman liga da prisão para o Harry e diz que está pronto. E enquanto o Aranha então se dirige para o laboratório lá no Warren, onde a Gwen trabalha, para aceitar aquela oferta, lá dentro do laboratório, uma conversa entre o Doutor e a Gwen é interrompida pelo Duende Negro. E ele diz que foi enviado por um dos benfeitores do Doutor. O Duende diz que o Warren quebrou alguns acordos, e então começa a sufocar ele, quando o Homem-Aranha chega no local. Eles lutam brevemente, antes que o Duende Negro joga uma bomba de abóbora em uma parede. A bomba desintegra a parede, revelando seu conteúdo. Todos ficam sem reação, e o próprio Duende se desmascara para revelar que é o Harry. Eles veem clones do Norman, do Peter e da Gwen. O Warren revela toda a verdade. O Norman, que é o seu benfeitor, queria que o Warren criasse um clone dele, no qual ele pudesse prender a persona do Duende Verde, e enviou o Harry para recuperá-lo. No entanto, ele também queria um clone do Peter por razões desconhecidas. Já o clone da Gwen, bem, isso aí é por causa da obsessão doentia que o Doutor tem por ela. O Harry então deduz por que o Norman queria então um clone do Peter. Depois de saber que o Peter era Homem-Aranha, o Norman queria que ele fosse o seu herdeiro, tanto da sua mente quanto também dos seus poderes. Enfurecido com isso, o Harry ataca o Homem-Aranha e o desmascara, levando a luta para fora do laboratório. A Gwen sai do laboratório enojada pelo que o Doutor fez. O Harry fica culpando o Peter por tudo que aconteceu com seu pai, mas ele consegue convencê-la a se acalmar, dizendo por que ele ajudou a prender o Norman, e foi porque ele continuava machucando todos. O Harry decide não obedecer mais ao seu pai, então ele joga uma bomba de abóbora no laboratório e explode, com a intenção de destruir os clones. E o Peter depois encontra a Gwen e o Doutor lá no meio da rua fora do laboratório. Ela diz ao Peter que não tinha mais ninguém nos laboratórios. Ela diz que não tinha mais ninguém no prédio, com exceção dos clones. Mas ela pede pro Peter salvar eles, que querendo ou não, eles também são criaturas vivas, né? Eles também são seres humanos. Concordando com isso, então, o Peter vai lá salvá-los. Ele descobre que os clones do Norman e da Gwen estão mortos, mas o do Peter, devido ao seu fator de cura, sobreviveu. E o Peter o resgata. O Warren então tenta correr para o laboratório para salvar o clone da Gwen, mas é interrompido pelo Peter. É então que o Warren revela mais uma grande verdade. Em algum momento do ano anterior, em que a Gwen estava trabalhando com ele a trocou pelo seu clone, para que ele pudesse ficar com ela para sempre. O que significa que o clone que o Harry destruiu era a verdadeira Gwen Stacy. O Peter então volta desesperado para o laboratório, enquanto a Gwen se recupera da revelação e um Harry arrependido voa para longe. Caraca, essa revelação aí foi pesadíssima. Lembrando que toda essa confusão aí de substituição de quem que é clone verdadeiro de quem, tanto da Gwen quanto do Peter, isso aconteceu em 2 ou 3 sagas do Homem-Aranha, e foram feitas de uma maneira não tão bem. E a história então avança um ano depois, agora em 1978. Os clones do Peter e da Gwen agora estão casados, como Ben e Ellen Parker, e planejam se mudar para uma nova cidade. A Mary Jane vem se despedir deles, mas o Peter não. Depois que eles saem, a MJ tenta consolar o Peter dizendo que todos vão ter uma vida nova daqui pra frente. Mas isso leva o Peter a gritar com ela, dizendo que ela também ganhou uma nova vida ao herdar a fortuna do Harry, enquanto ele não tem nada. A MJ diz a ele que isso não é verdade, e o abraça. E hora de chegar então mais uma nova década aí pra essa história. Parte 3, anos 80. E nós vamos começar também com um grande estilo, já que essa HQ agora vai adaptar de uma certa forma aí uma das grandes sagas aí da Marvel nos quadrinhos. É agora o ano de 1984. O Peter e a Mary Jane se casaram e ela ficou grávida de gêmeos.
A certa altura, o Peter desapareceu, de repente, em uma missão do Homem-Aranha, e 3 semanas depois, a MJ está entrando em trabalho de parto aqui. É revelado que a ausência do Peter é resultado das guerras secretas, e temos essa página maravilhosa recriando esse evento. Para quem não sabe, resumidamente, esse evento é tudo fruto de um ser misterioso e onipotente conhecido como Beyonder, reunindo os maiores heróis e vilões da Terra, em um mundo arena de combate conhecido como Battle World. O Peter está determinado a vencer e para voltar para casa. E dá pra ver aqui que já nos anos 80 o Peter tá usando um uniforme diferente, mais tecnológico, justamente porque ele tá envelhecendo. Enquanto ele tá consertando seu traje aí nos intervalos das batalhas, ele é abordado pelo Senhor Fantástico. Ele o parabeniza pelas indústrias Parker, a empresa do próprio Peter, e é revelado que além de perder a Sue, o Reed abandonou todos os seus relacionamentos por causa das suas responsabilidades. Quando o Homem-Aranha sai, ele é abordado pelo Hulk e o Thor, que tiveram restaurações completas dos seus trajes. Eles revelam que um dispositivo misterioso permite restaurar completamente equipamentos, apenas criando fisicamente o que o usuário imagina. O Homem-Aranha decide experimentar a máquina, mas em vez de imaginar um traje consertado, ele pensa em um que o levaria de volta para casa, resultando então no contato dele com o famoso traje preto. A história então pula 2 semanas depois, com as Guerras Secretas terminando, e o Peter finalmente voltando para casa. Pois é, essa HQ ela não foca tanto na saga em si que estava acontecendo das Guerras Secretas, e vai focar muito mais, né, nas repercussões de todo esse tempo que o Peter ficou longe de casa e dele ter voltado com traje de simbionte. Ele volta para sua casa e se reúne com a MJ, e finalmente consegue ver os seus 2 filhos, Claire e Benjamin Parker. Só que em vez de felicidade, o Peter desaba ao perceber que perdeu o nascimento dos seus filhos. A MJ conta sobre o que aconteceu desde o início das Guerras Secretas. A União Soviética, que há muito temia uma invasão de super-heróis em meio à Guerra Fria, acabou atacando quando eles desapareceram. Um super-herói russo, o Fantasma Vermelho, conseguiu tornar as suas armas nucleares inatingíveis ao enviá-las para os Estados Unidos. O Visão, com seus poderes de conseguir mudar a matéria, conseguiu corrigir o curso de um dos mísseis que ia para Manhattan, mas ainda atingiu o país. Como resultado disso, o Visão continua lá, inatingível por causa dos seus poderes, mas sem exibir qualquer sinal de reação. E então o Peter e o Senhor Fantástico, usando, né, todo o poder que as suas empresas têm, começa então um processo de limpeza dessa radiação que atingiu os Estados Unidos. E é no intervalo aí dessas tentativas de limpar que o Reed fala para o Homem-Aranha que estão surgindo vários imitadores, né, do Homem-Aranha em Nova York combatendo o crime de forma mais violenta. Isso tudo porque também o próprio Homem-Aranha ficou mais violento no seu combate ao crime. O Reed tenta ajudar o Peter, dizendo que o traje preto é na verdade um simbionte, mas o Peter já sabia disso, tendo estudado desde que voltou. Desde então, ele tomou várias precauções, como dar a MJ um dispositivo para combatê-lo, mas se recusa a desistir do traje devido à necessidade de permanecer em condições de combater o crime. Antes que o Reed possa discutir com ele, o Peter recebe um telefonema da MJ, que lhe diz que a May, em um episódio de demência, levou os gêmeos embora. Pois é, o casamento lá da Tia May com o Dr. Octopus acabou alguns anos antes. E com o passar da idade, né, Tia May começou a desenvolver demência. Até por isso, então, ela precisa de muitos cuidados, né? Quase 24 horas. O Peter volta às pressas para descobrir que a polícia encontrou a Tia May vagando pelas ruas e a devolveu para casa. A polícia sai logo depois, dizendo a MJ para ela ligar se quiser mais ajuda. Isso deixa o Peter nervoso, pois fica implícito que ele tá deixando a sua família na mão. A MJ então revela que ela quer colocar a May em um asilo, mas o Peter se recusa a fazer isso, já que ela o criou sozinho por muito tempo. Uma discussão começa, com a MJ acusando o Peter de vê-la como uma Gwen secundária e de também negligenciar a sua família, com todas as responsabilidades que ele tem agora. Inclusive, diz que o Peter está agindo como um viciado usando o simbionte. Irritado e determinado a provar um ponto para MJ, o Peter tira o seu traje e coloca o seu normal. Depois, ele sai para tomar um ar fresco. E mal sabe ele que isso seria uma péssima ideia. O Homem-Aranha vai para um
topo de um telhado, e onde ele começa a pensar em todas essas responsabilidades que ele realmente tem atualmente. Quando ele vê um imitador de Homem-Aranha segurando um rifle lá e prestes a matar uma galera, o Homem-Aranha rapidamente o derrota e o desmascara para descobrir que é o Kraven, o caçador. Pego de surpresa por essa revelação, o Kraven aproveita a oportunidade para esfaquear o Homem-Aranha. O Peter comenta que há algum veneno nessa faca. O Kraven continua um monólogo, que enquanto os Estados Unidos e a União Soviética estão em guerra, ele viveu tanto tempo no primeiro país que ele o vê já como segundo lar, por seu desgosto. E ele também diz que está morrendo de câncer, mas se vê mais forte que o Homem-Aranha, e tem pena do herói por não ser tão forte quanto antes. Por isso ele quer executá-lo para acabar com seu sofrimento, entre aspas. Antes de atirar no Miranha, o herói grita para ele que ele tem mulher e filhos, mas mesmo assim Kraven acerta ele. Mas o herói aparentemente sobrevive, mas acaba sendo enterrado vivo. Temos aqui então partes do famoso arco, talvez a HQ mais conhecida do Homem-Aranha, que é da última caçada de Kraven. Algumas partes dela, na verdade, porque aí eles colocaram toda essa questão do contexto político, né, da Guerra Fria, que era o que mais estava em voga, né, nos anos 80. E ficou muito boa essa conexão, né, dessa saga com o contexto político. Só que assim, voltando ali pra história, a MJ, como agora o Peter de novo ficou desaparecido, ela acaba tendo que cuidar tanto dos filhos quanto também da tia May sozinha. A MJ pensa consigo mesma sobre a sua própria situação, quando houve um estalo. Indo investigar, ela descobre que o simbionte sentiu a morte do Homem-Aranha e observa enquanto o simbionte se liberta da sua prisão e foge do apartamento, fazendo a MJ perceber que algo aconteceu com Peter. O simbionte encontra o túmulo do Homem-Aranha, cava o seu caminho até o túmulo e se une ao Peter novamente, fazendo com que ele saia do seu túmulo como um monstro furioso. O Kraven, determinado a ser o melhor Homem-Aranha, confronta dois assaltantes em um beco, agindo como se fosse o herói de verdade, quando de repente um Homem-Aranha furioso e possuído por simbionte aparece atrás do Kraven. Ele tá tipo o Venom aqui. O Aranha maltrata o Venom e se prepara para matá-lo. E na verdade quem fica felizão é o próprio vilão, porque tá vendo aí o Homem-Aranha estando todo poderoso. Ele diz até que é esse o oponente que ele gostaria de ter visto antes. Só que então a MJ aparece no meio dessa luta. A MJ está com o dispositivo anti-simbionte na mão. Horrorizado com suas ações, o Peter pede a MJ para usar o dispositivo nele, enquanto o Kraven foge. Depois de hesitar, a MJ finalmente obedece, tirando com sucesso o simbionte dele. Algum tempo depois, o casamento do Peter e da MJ desmoronou, e ela se prepara para sair, enquanto leva as crianças com ela, deixando o Peter sozinho com sua tia. Enquanto ela sai, o Peter pensa que ele sempre tenta fazer a coisa certa e manter todos seguros, mas tudo sempre dá errado no final. E agora, ele não sabe mais o que fazer. Na sua casa, o Kraven está falando com a própria mãe russa, dizendo que ele não conseguiu superar o Aranha. Então ele decide tirar a própria vida, mas quando ele está prestes a puxar o gatilho, o simbionte aparece e o impede. Parte 4, anos 90. E nós começamos vendo como está, né, o clone lá do Peter Parker que a gente viu algumas décadas atrás, que era o Ben Parker. Na cidade de Chicago, uma repórter chamada Lori e o seu fotógrafo Ben chegam a uma grande cena de incêndio, que aparentemente é uma das muitas naquela semana. Enquanto eles tentam se aproximar, o incendiário por trás de tudo isso é revelado como sendo o Dr. Octopus. Ele exige que o Ben venha com ele, ou então ele matará a Lori. Enquanto isso, em Nova York, a tia May morreu, e o Peter, que agora tem uma amizade com a Jessica Jones, continua a dirigir as indústrias Parker, que é agora um grande conglomerado em tecnologia de comunicação. E sabe quem resolve aparecer aí para falar de uma possível fusão entre empresas? O Tony Stark, olha só, esse andava sumido. Ele visita pessoalmente o Peter para discutir essa possibilidade. Só que o Peter lhe dá um ultimato para que isso aconteça. Ele só concordará se o Tony parar de fabricar armas. Ele fala que até os inimigos dos Estados Unidos têm acesso a elas. O Tony fica chocado e se recusa, alegando que foram essas armas dele que os ajudaram a vencer a Guerra Fria, e que se não fosse por elas, o Peter e muitos outros não teriam uma família. Ele então insulta
insulta o Peter dizendo que a MJ correu só para viver mais longe possível dele, levando o Peter a responder com raiva que ele atacará o Tony se ele insinuar novamente que ele não faria nada para proteger os seus filhos. Quando o Tony sai, o Peter diz a Jessica pelo telefone que ele até está esperando uma resposta mais sutil do Tony, mas questiona se ele quer revidar. E essa treta aí entre o Peter Parker e o Tony Stark nessa altura lembra um pouco que a gente teve também de treta durante a saga, né, do Guerra Civil. O Peter depois revela mais um novo traje. E de novo, por causa da idade, ele é ainda mais tecnológico e ele vem utilizando ainda menos, por causa que, né, ele não tem as mesmas habilidades, a mesma força de antigamente. Enquanto ele ajuda uma mulher com alguns assaltantes, o Homem-Aranha recebe outra ligação da polícia, revelando que o Doc Ock está causando estragos e exigindo que o Homem-Aranha se mostre. Quando o Homem-Aranha finalmente chega lá, o vilão revela que conhece a sua identidade secreta e rapidamente o incapacita com um gás. O Peter acorda e vê que se encontra na Oscorp, com ele e o Ben amarrado em macas. O Octavius está fazendo alguns testes e é revelado que o Harry foi forçado a se tornar o seu assistente. O Peter tenta apelar para o doutor, falando sobre a May, mas ele o ignora. O vilão afirma que o Peter foi a razão pela qual ele e a May se separaram, porque ele, como Homem-Aranha, não conseguia lidar com eles estando juntos. E depois de descobrir a existência do Ben e seu funeral, ele decidiu ver se poderia fazer um clone de si mesmo para começar uma nova vida. É um daqueles planos mirabolantes mesmo que a gente vê nos quadrinhos. E aí em seguida a gente tem uma reviravolta que aconteceu também nos quadrinhos e também foi uma reviravolta gigantesca. Que o doutor começa a analisar, né, os dois Peter para ver se tem alguma irregularidade, né, um exame de rotina. Mas aí quando ele começa a analisar, né, os dois Peters, ele vê que na verdade o verdadeiro clone é o Peter Parker que a gente achava que era o original. Ou seja, o Peter Parker sempre foi o clone. O Ben perde a razão ao ouvir isso e se liberta. Ele ataca o doutor, culpando o mundo por roubar a sua vida. O Harry libera o Peter das restrições. E o Peter impede o Ben de continuar a atacar o vilão. O Ben pergunta ao Peter se ele já suspeitou da verdade, o que o Peter nega. De repente, irritado com ambos os Peters discordando dele, o Octopus tenta matá-los, empalando-os com um de seus braços. O Ben sente esse ataque e salta para fora do caminho, mas o Harry pula na frente do Peter e é mortalmente ferido. Horrorizado com o que fez, o doutor foge. O Ben tenta segui-lo com raiva, mas é nocauteado e colocado em segurança pelo Peter. O Peter então volta para se despedir do seu amigo Harry, enquanto ele morre em seus braços. Ele diz que foi fraco a vida inteira, mas o Peter o conforta e diz que ele foi muito mais do que forte. E uma semana se passa depois desses terríveis acontecimentos. O Peter e o Ben se encontram então para tomar uma decisão muito importante. Ambos revisaram os resultados do Dr. Octopus e perceberam que ele estava dizendo a verdade. Baseado nisso, o Peter tomou uma decisão. Em uma pasta, ele detalha todas as coisas que ele fez nos últimos 18 anos e dá o Ben para que ele possa assumir a vida do Peter, enquanto este se aposenta para viver uma vida normal. O Ben fica surpreso com isso, mas o Peter diz que ele se cansou da vida agitada e sabe que o Ben quer viver todo o seu potencial, ao mesmo tempo em que sabe que alguém teria que desaparecer para evitar que as pessoas fizessem uma conexão entre eles. O Ben finalmente aceita, mas dando também ao Peter o seu capuz, né, de aranha escarlate antes de sair. Mas calma que tem mais reviravoltas, meus amigos. O Peter liga mais tarde para Jessica Jones e pede para ela a localização de alguém que ele já vinha monitorando há bastante tempo. O Peter vai até um prédio que ele parece abandonado e, para nossa surpresa, quem está lá é o Norman Osborn. O Norman age como idiota com o Peter, mas ele revela que deduziu a verdade. É revelado que o Peter tinha contratado a Jessica Jones para vigiar o Norman, e assim descobriu seu plano. Foi ele quem contou ao Otto sobre a clonagem. Depois, falsificou os resultados para fazer parecer que o Peter era o clone e fazê-lo desistir da sua vida. Mas depois de alguns testes pessoais, o Peter descobriu que este não era o caso, e ele é de fato o original. O Norman se gaba de que isso deveria ter machucado o Peter mesmo por um breve momento, mas o Peter retruca que isso lhe deu coragem para finalmente poder se aposentar. Frustrado que o seu plano falhou, o Norman ameaça que ele tentará ajudar o Tony com a compra das empresas do Peter, fazendo o Harry vender as suas ações das indústrias Parker. Isso faz com que o Peter perceba que o Norman nem sabe que o Harry está morto.
e ele relutantemente o informa. O Peter está prestes a deixar o Norman ficar de luto, mas ele culpa o Peter pela morte do seu filho e envia um planador na sua direção. Como o Peter quebra o planador no meio, o Norman de repente tem um ataque cardíaco. Ele morre depois amaldiçoando o Peter, que reflete que o Norman poderia ter começado uma nova vida com um filho que o amava, em vez de se concentrar em vingança. E querendo evitar o destino do Norman, o Peter reserva um voo e vai até a casa da MJ. Lá, ele é recebido calorosamente por sua família e entra na casa para iniciar uma nova e pacífica fase da sua vida. Parte 5, anos 2000. E nós estamos então já chegando no fim. Nós chegamos na penúltima década aí da saga HQ. E ela já vai começar com um acontecimento em tanto. É o ano de 2006. Em Nova York, o Homem-Aranha está lutando contra o supervilão Morlun, que deduz que o Homem-Aranha Ben Parker é um clone do Peter. O Homem-Aranha continua a lutar contra ele, quando o Morlun, que acha que o Peter enviou o Ben como uma espécie de isca, de repente o agarra pela garganta e suga toda a vida do pobre Ben Parker, o matando. De volta ao Peter original, ele se aposentou completamente da vida de vigilante e trabalha como um humilde eletricista. Os seus filhos agora estão quase adultos e ambos sabem que o seu pai era o Homem-Aranha e também que ele tem um clone. No mesmo dia, o Peter fala com a Claire, a sua filha, sobre os rumos da vida dela. A Claire diz a ele que talvez ela não queira seguir o rumo acadêmico, levando o Peter a protestar sobre o seu potencial que poderia ser desperdiçado, assim como o próprio heroísmo do Peter. O Benji, que é o outro filho do Peter, fala para eles o que aconteceu lá com o Homem-Aranha em Nova York. A TV mostra que realmente o Homem-Aranha foi morto pelo Morlun. E que agora o mundo todo sabe que o Homem-Aranha é o Peter Parker e não só isso, que ele também morreu. O Peter conta para sua família que ele foi visitado anos atrás por Ezequiel, que o avisou sobre o Morlun vindo para se alimentar dele. A MJ sugere que eles fujam, mas o Peter se recusa a deixá-los ir com ele, já que é ele quem essa entidade quer, e ele se prepara para deixar o país sozinho. E quando está fazendo as malas, ele pensa em como o Ben não tinha ninguém mais em Nova York, e que tudo foi tirado dele. A Claire o confronta novamente, dizendo que ele precisa voltar para Nova York como Homem-Aranha. O Peter se recusa por estar aposentado há tanto tempo, mas a Claire revela que é algo que ele nunca o fez. É revelado que o Peter estava em Nova York no 11 de setembro, para o funeral do JJ e quando as torres desabaram, e ele colocou a máscara do Aranha Escarlate e começou a ajudar na limpeza. Da destruição. E a Claire lembra que quando viu o noticiário, ela sabia que era o pai dela. E outra coisa muito importante nesse contexto é que os heróis meio que se dividiram por causa da lei do registro de super-heróis, que foi feita pelo atual secretário de defesa, que é o Tony Stark. E ele passou esse registro depois dos acontecimentos do 11 de setembro. Esse discurso de sua filha encoraja o Peter. Ele vai atrás de seus amigos super-heróis que ele deixou para trás no passado. Uma semana depois, em Washington, o Tony começa a ficar mal falado, pois a imprensa acha que ele só criou o ato do registro como um meio de minar o Peter. Ele descobre que o seu lado recentemente venceu uma batalha contra as forças do Capitão América e capturou o Demolidor. Nesse momento, outro assistente chega e revela uma história sobre o Peter. Ele seguiu o conselho de sua filha e viajou para Nova York, onde planeja revelar tudo sobre a sua história através do Clarim Diário. O Peter conversa com a Beth sobre toda a sua vida de super-herói e também do lance do clone, já que ela é agora encarregada do Clarim Diário e começa a fazer essa matéria. Mais tarde, quando o Peter tá chegando lá na sede das suas indústrias Parker, ele encontra o Tony Stark esperando por ele. E o Tony, de novo, vem com o papinho de fazer um acordo. Ele meio que ameaça o Peter que ele precisa fazer esse acordo com o Tony, porque, pela lei, como o Peter é um meta-humano, ele deveria estar registrado, e no momento ele não tá. Seu acordo, portanto, é conceder a anistia ao Peter e sua família em troca de se tornar um Vingador lá do registro dos heróis. O Peter se recusa, levando os Vingadores dos Estados Unidos, entre ele o Homem de Ferro, Máquina de Combate e Mulher Hulk, a atacá-lo. De volta à família do Peter, a casa é atacada pelo Morlun. A família tenta fugir, mas o Morlun é atraído pelos poderes do Peter na forma dos filhos dele, e ele decide atacá-los. O Peter tenta escapar dos Vingadores, mas eles rapidamente o derrubam. Antes que eles possam prendê-lo, o Capitão e seus Vingadores vêm resgatá-los. Enquanto outra batalha se desenrola, o Peter foge e invade o depósito do Ben,
onde ele guardava os seus trajes de Homem-Aranha. Enquanto isso, o Morlun tá lá numa caçada mortal com os filhos do Peter. E eles conseguem bolar uma estratégia para deter esse vilão. Eles veem que esse Morlun, ele fica vulnerável quando ele tá se alimentando de uma vítima. E o Benji, no momento maior de super-herói dele, ele se deixa ser pego pelo Morlun para ele poder ficar indefeso. A Claire aproveita essa oportunidade e pega um tronco e esmaga o Morlun com ele. Ele é empalado em uma árvore e morre, mas o Benji parece também estar com danos graves ao ser pego. Enquanto isso, o Homem-Aranha se junta à luta entre os Vingadores e prontamente causa um curto-circuito nos trajes, nocauteando todos os Vingadores dos Estados Unidos, exceto o Homem de Ferro. O Tony fala ao Peter dizendo que eles não conseguem compreender o sofrimento humano. O seu ato é justamente para proteger as pessoas dos poderes dos meta-humanos. Homem-Aranha responde que o Tony, em particular, não pode ser confiável, e este se revela como sendo um holograma, e diz que é mais esperto do que todos eles, e sabe o que o mundo realmente está enfrentando. Ele faz um apelo final para que eles se juntem à sua causa antes de partir. E os Vingadores ali do Capitão América sabem que o Tony Stark está enviando reforços para onde está acontecendo a batalha. E eles vão escapar então usando os poderes do manto. E antes que ele vá embora, o Homem-Aranha começa a se desculpar com o Capitão América por ele ter fugido, de Nova York. Mas ele diz que ele estava, protegendo a sua família. O Capitão não o culpa por isso, mas diz que o Tony virá buscar os filhos do Peter por serem meta-humanos e que seria melhor eles se juntarem à guerra. O Homem-Aranha decide se juntar, com o Capitão prometendo cuidar, do Morlun junto com ele. Mas assim que eles partem, o Homem-Aranha pensa em como ambos estão velhos agora e precisam tornar o mundo um lugar melhor antes deles morrerem. Parte 6, anos 2010. E o Peter falou tudo isso, sem saber o que estava acontecendo lá com a sua família. Então chegamos à última década aí dessa minissérie, que é os anos de 2010 então. Finalmente é o ano de 2019, o mesmo ano que essa HQ saiu. O Peter Parker tem agora 72 anos. Nos 13 anos desde a morte do Ben, a Guerra Civil terminou em um impasse e a humanidade acabou se cansando dos heróis. Isso levou a concederem poder total ao vilão Doutor Destino, que então passou a conquistar o mundo inteiro. Muitos dos heróis mais velhos, como o Capitão América, o Homem de Ferro, o Reed Richards e a Jessica Jones, assim como todos os inimigos do Peter, já morreram ou desapareceram como resultado do vilão, deixando então assim o Peter tendo que ele guiar uma nova geração e uma resistência de heróis, que também inclui seus filhos. Agora o Peter, acompanhado pelo seu aprendiz Miles Morales, que se tornou o Homem-Aranha oficial, planeja voar para uma base orbitando a Terra, que os vilões planejam usar como arma. E o Peter se despede da MJ, do Benji, que sobreviveu àquele ataque do Morlun, mas ficou debilitado, tendo que usar uma bengala, e a Claire também, que se tornou uma super heroína. O Peter e o Miles então pegam essa nave do Homem-Aranha e vão em direção a essa base. Os dois chegam lá e começam a se aventurar por ela. O Peter percebe que o Miles está agindo de um jeito estranho. A nave apresenta um problema de energia, e quando o Peter vai ver o que aconteceu, descobre que a sua nave foi atacada por alguém. E esse alguém se revela ser o Venom, que se uniu ao Kraven lá atrás, lembram? Ele o seguiu até lá e ataca o Peter, destruindo a sua máscara, quando o Miles vem depois para salvá-lo. Enquanto os dois lutam, o Peter usa um dispositivo de som em seu traje para deter o simbionte ou eliminando. Por baixo dele, é revelado que o Kraven já estava morto, com o esqueleto do caçador sendo a única coisa verdadeira controlada pelo simbionte. Dava pra ver que esse simbionte estava sendo movido pelo ódio mesmo. E bem, como agora o Peter derrotou esse último vilão dele aí, acabou as ameaças, mas não vai ser bem assim. O Peter e o Miles estão se recuperando, quando o Peter revela que sabe uma verdade. A seriedade do Miles, bem como a reação dele ao Venom e algumas outras pistas, explicam que o Miles não é realmente o Miles que ele conhece. Em vez disso, é o Otto Octavius assumindo o controle de sua mente. O Otto ataca o Homem-Aranha. O Doutor revela ao Homem-Aranha que a sua intenção por anos era trocar de mente com Peter para alcançar uma vida mais longa. Mas como Peter também envelheceu, ele decidiu se contentar com Miles. O Otto também revela que o Doutor Destino deu a ele os meios para fazê-lo, como parte de uma aliança para derrotar a resistência do Homem-Aranha. E essa reviravolta aí do Dr. Octopus eles pegaram diretamente lá do arco do Homem-Aranha Superior, que nesse quadrinho o Dr. Octopus ele troca de consciência com Peter. E agora vem uma parte muito bizarra
bizarra dessa HQ, que o Octopus ele conecta, né, a mente dele com a do Peter. Dentro desse espaço, o Otto declara que deseja destruir a consciência do Peter e convoca membros imaginários do Sexteto Sinistro para fazer isso. Em resposta, o Peter cria versões do seu eu do passado de cada uma das décadas anteriores, e eles vencem facilmente. O Otto sozinho novamente tenta se transformar em uma versão gigante, quando Peter saca um trunfo, a tia May. Ela diz ao Otto que o ama e menciona como ele nunca conseguiu aceitar as suas próprias limitações. O Peter também fala com a May e pergunta se ele também é como Octavius. A May responde que o que o Peter mais quer é salvar o tio Ben, mas ele não pôde. Então ele salva todas as outras pessoas que ele conhece. E ela o encoraja, em seu próprio ato final, a fazer o mesmo por todo o planeta. Caraca, essa cena aí foi muito boa. E depois disso, por ter vestido essa batalha mental, o Homem-Aranha carrega, né, o Otto no corpo do Miles desacordado. E ele vê que a base realmente vai explodir, não importa o que aconteça. Ele leva o Octavius para uma cápsula. O Otto protesta, mas o Homem-Aranha se recusa a deixar o Miles morrer ali. Ele envia o vilão /amigo e o Homem-Aranha começa a consertar a base, evitando que ela exploda. Mas no final, junto com o simbionte Venom, o Peter entra naquele espaço na sua mente, novamente para conversar com a MJ, quando eles ainda eram jovens. Ele pergunta a ela se tudo ficará bem com Otto, Miles e seus filhos, e ela garante que sim. E as suas palavras finais são: "Você é meu coração, Mary Jane Watson." E a base explode, matando o simbionte e o Peter Parker de uma vez só. Na sequência, o exército do Dr. Destino é destruído pela resistência do Miranha. Após o funeral do Peter, o Miles vai visitar o Otto, que voltou ao seu corpo decrépito. O Otto pede desculpas ao Miles, dizendo que ele nunca quis que o Peter morresse, mas o Miles o ignora. Ao sair, ele diz ao Otto que pensou em matá-lo, mas sabe que o Peter não gostaria que ele fizesse isso. Mais tarde, o Miles se encontra com a MJ. Ele está receoso em voltar a ser o Homem-Aranha. Em resposta, a MJ diz a ele que talvez o que ele realmente precise é começar de novo. E então, ela dá o traje original do Homem-Aranha ao Miles e o encoraja a tomar o lugar do Peter. E o Miles aceita. Por fim, numa espécie de vida após a morte, o Peter pensa em um sonho que ele estava tendo. Nele, ele está deixando o assassino do tio Ben ir novamente, apenas para detê-lo com os atiradores de teia. E o Peter veio a saber o que esse sonho significa. Não importa o que aconteceu desde aquele momento, e pela primeira vez, ele diz que faria tudo aquilo de novo. E esse foi o HQ então do Homem-Aranha e História de Vida. Uma grande HQ do Homem-Aranha que foi lançada recentemente. E como a gente gostou muito, a gente quis trazer aqui pro canal. E agora deixa aqui nos comentários o que vocês acharam aí dessa minissérie completa aí, qual década você gostou mais dessas histórias, deixa aqui nos comentários. E já sabe também, né, galera, se inscreva aqui no canal e clica no sininho de notificação para saber absolutamente tudo sobre o Batman. E se quiser apoiar ainda mais o canal, nós temos duas plataformas de financiamento coletivo, no Padrim e aqui no YouTube. Os links estão na descrição desse vídeo. Até a próxima, gente. Tchau, tchau.